Então vamos lá, pessoal. A nossa aula de hoje está no capítulo 10 da nossa apostila de arte, das páginas 126 até a 131. E lá a gente vai estar falando sobre a arte por trás da cortina. Nós já vimos um pouquinho no capítulo 2, nós já falamos um pouco sobre o teatro, e hoje a gente vai dar mais uma olhadinha, né, de quem são esses profissionais, o que que acontece com essa arte por trás da cortina, tá? Já vou deixar para vocês aqui também o link que a gente vai assistir um vídeo pequeno sobre os bastidores da peça O Fantasma da Ópera, ok? Vou deixar aqui para vocês, e aí a gente vai lá para a nossa apostila agora para começar o nosso assunto. Dei um comando errado aqui. Vamos lá agora. Oh, meu Deus. Difícil aqui hoje, hein? Pronto. Então, vamos lá. Capítulo 10, a arte por trás da cortina. O hábito de contar história sempre esteve presente na humanidade. Os livros, as peças, as novelas, os filmes, entre tantas outras manifestações. As pessoas ficam atentas à realidade de um novo universo, rodeados de fantasia, curiosas para saber por e para onde esses personagens podem levá-las. Então, toda vez que a gente escuta uma história, que a gente assiste um filme ou uma peça de teatro, a gente faz parte, a gente entra naquele universo, né? E espera lá quais são as histórias que vai ser contada para a gente. Bom, dar vida a uma história é uma tarefa difícil. Para que o momento da apresentação seja possível, é necessário um longo trabalho de produção, desde o primeiro contato com o texto até o resultado final, que é mostrado em cena. Nos bastidores, né? Os bastidores é onde ficam guardados os cenários, os camarins, e acontece o apoio à apresentação. O termo também é conhecido como coxia. Tá? Nos bastidores, muitos profissionais do meio artístico e do meio técnico para dar suporte à apresentação. Os diferentes elementos que compõem as apresentações cênicas trabalham juntos. Né? Então, nós vamos hoje conhecer um pouquinho mais sobre esses profissionais, essas pessoas que trabalham por trás da cortina, para fazer com que esses espetáculos eles aconteçam, tá? Então, nós vamos começar aqui. Ó. O que o público não vê, mas o coração sente. Então, a gente não vê toda coisa acontecendo por trás lá, mas a gente vê o produto final, que é a peça teatral que a gente assiste, por exemplo. Né? Então, como público, temos acesso ao produto final de um projeto artístico, uma peça teatral, um show ou uma performance. Cada linguagem cênica, o teatro, o circo, a dança, a ópera, a teledramaturgia e o cinema, apresenta diferentes características e envolve diversos profissionais. Nas artes cênicas, né, ou seja, no teatro, o conjunto dos elementos teatrais e a concepção artística do espetáculo são responsabilidades do diretor. Já no cinema e na teledramaturgia, os elementos são organizados por um diretor, o editor de arte, que coordena o desenho das cenas e conduz a concepção artística. A ideia da apresentação pode iniciar do desejo de encenar um tema ou um texto teatral. Normalmente, o espetáculo teatral vale-se de um texto para organizar a narrativa, né? A fala dos atores e as cenas. Assim mesmo que a encenação não tenha palavras, uma história ou uma ideia está sendo contada ao público.
Então, a proposta cênica é escolhida pelo diretor teatral de modo que um mesmo texto teatral pode ser encenado de diferentes formas, né? Então, quem são esses técnicos? Quem são essas pessoas que ficam por trás da cortina para que esse projeto desse diretor se concretize, né? Bom, primeiro nós temos os atores e as atrizes, elas que constroem e encenam o personagem. Depois nós temos os figurinistas e os maquiadores. Eles reforçam as características físicas dos personagens com roupas, adereços e maquiagens. Nós temos também o cenógrafo. Criam os ambientes com os elementos necessários para a peça. E os sonoplastas são responsáveis pelos sons, música, ruído e falas. Então, para se concretizar um projeto, né, de um teatro, né, de uma peça teatral, né, além dos atores, que são o que é o instrumento principal, né, que são os atores e as atrizes, nós temos essas pessoas por trás da cortina, que são os figurinistas, os cenógrafos e os sonoplastas, tá? Eles é que são responsáveis para fazer a coisa acontecer, certo? Muito bem. A gente consegue escolher o personagem. Como é que a gente faz para definir um personagem? Só. Posição da personagem. A criação da personagem é um processo pessoal que pode ser trabalhado por meio do estudo do texto teatral, de jogos e de exercícios cênicos individuais ou coletivos. Não há regras específicas para convencer o público de que os gestos, os movimentos, a entonação da voz e toda a especificidade não são do ator, mas de um personagem que está sendo interpretado. Então, olha só, a criação desse personagem passa por um processo pessoal do ator. Muitas coisas que tem da personalidade, da característica desse ator, é colocado também na hora dele treinar para ele poder desenvolver o personagem que ele vai fazer. Tá? Bom, há métodos que auxiliam o ator na construção do personagem. Entre eles, tem um método chamado Stanislavski, que foi um ator chamado Konstantin Stanislavski. Ele que deu essas ideias aí, fez um método, criou um método para que o ator conseguisse construir o personagem, né? Então, no método, as memórias, os sentimentos e as experiências do ator são emprestados no processo criativo para viver, entre aspas, né, com grande fidelidade a história e os sentimentos exigidos pelo personagem interpretado. Então, veja bem, né, o ator ele pega lá um personagem e ele precisa incorporar, ele precisa fazer com que aquele personagem fique muito bem explicado para quem vai assistir. Então, o que ele faz? Ele vai estudar todas as emoções, todas as memórias, e ele utiliza coisas da própria vida, né, da vivência dele, para colocar dentro desses personagens também. Tá? Bom, esse método, né, o Constantin, ele deu para a gente algumas ideias de como que você pode pensar no seu personagem, tá? Então, olha só, o método de interpretação proposto por Stanislavski envolve aspectos bastante complexos de preparação do ator e da criação da personagem. Então, o que eu preciso pensar? Primeiro, circunstâncias prévias. O que é isso? Imaginar o que ocorreu antes da personagem entrar em cena. O ator deve explorar o texto teatral para reunir elementos que ajudarão a construir a sua personagem, né? O universo do qual ele faz parte, sua relação com as outras personagens. Então, o ator, antes dele encenar, ele precisa estudar esse personagem, né? Quais são os hábitos desse personagem, como que ele reage diante de algumas situações. Ele precisa estudar o personagem para quando ele for atuar, né, com esse personagem, ele parecer o mais natural possível, porque aí as pessoas que vão assistir, né, o público que vai assistir, entende que aquele é o personagem mesmo, né?
E até esquece que por trás daquele personagem tem uma pessoa, que não é a figura, né, propriamente dita. Bom, outra coisa que a gente precisa colocar é o ser. Você tem que se colocar no lugar do personagem, tentando imaginar o que é que esse personagem faria em determinada situação. Tá? Como um simples fechar de porta. Bom, qual é o meu personagem? É um homem bravo? É uma senhorinha? É uma criança? Né? Como que essas pessoas fecham porta? Será que elas batem a porta? Será que elas fecham devagarzinho? Então, são esses detalhes que o ator precisa descobrir sobre esse personagem para ele poder encenar. Tá? Bom, e a memória afetiva e emocional. O ator, ele cria uma emoção cena, usando a memória das experiências que ele já viveu. Ou seja, para atuar de maneira natural e convincente, o ator busca viver no palco um medo ou uma alegria semelhante ao que ele já sentiu na vida. Né? Então, muitos artistas, eles até se confundem com o personagem. Né? A gente já assistiu algum filme que tem aquele personagem, parece que ele é tão real que a gente não consegue separar o personagem e o artista. Então, a gente já olha para aquele artista e já fala que aquele lá é o personagem. Né? Então, eu vou citar aqui, por exemplo, o Homem de Ferro. Né? Tem o artista que faz o Homem de Ferro e tem o personagem Homem de Ferro. Só que quando a gente olha para o artista, a gente fala, esse é o Homem de Ferro. Né? Então, é assim que acontece, porque o ator ele precisa ficar muito claro o personagem que ele vai encenar. Certo? Bom, feito isso, tem algumas pessoas que são responsáveis da vida para esse personagem também, que são os figurinos e os adereços teatrais. O figurino é o conjunto de roupa, incluindo acessório, calçado, as joias, chapéu, bolsa, enfim, tudo que o artista precisa utilizar como vestimenta para caracterizar o seu personagem. Tá? E quem faz isso, quem escolhe tudo isso, é o figurinista. Tá? Então, ele é o profissional que cria os figurinos e os adereços, e aí ele tem uma equipe, né? São as costureiras, né? As pessoas que bordam, as pessoas que confeccionam esses adereços e essas roupas, tá? Para poder montar o guarda-roupa daquele personagem, certo? Porque em muitos teatros, muitas peças, os personagens trocam de roupa. Então, ele tem que ter lá o guarda-roupa dele certinho, já tudo que hora que ele vai vestir aquela roupa, como é que vai ser, quem que vai ajudar. Tá? Então, o figurinista, ele é responsável por fazer isso. Então, qual que é uma coisa importante para o figurinista é que ele tem que conhecer muito bem a história que vai ser encenada, ele tem que saber que época que é essa história, que roupa que o pessoal usava naquela época, como que as pessoas viviam naquele tempo, para que ela possa arrumar as roupas de acordo com aquele lugar e com aquele momento da história em que a peça vai ser encenada. Muitas peças, elas são baseadas em histórias antigas, então precisa ter cuidado, porque o figurino tem que estar de acordo. Né? Então, o figurinista, ele é assim, muito importante, ele tem um trabalho assim, tal, para que ele possa fazer com que o personagem fique bem real, tá? Bom, além do figurinista, nós temos aqui uma ideia, o figurinista também ajuda a construir a noção de tempo e de espaço na encenação, né? Que eu falei. Ele, através do figurino, ele mostra para o público em que tempo que está passando aquela peça. O mais interessante aqui, adereços complementam o figurino, né? Que são os enfeites, as joias, as pulseiras, o chapéu. Né? E alguns adereços, eles são incorporados pelos personagens de maneira tão marcante que se tornam o símbolo deles. Por exemplo, o chapéu coco e a bengala, ela foi
tão incorporada pelo Charlie Chaplin que ele passou a utilizar esse adereço no dia a dia dele. Ele não usava só na hora que ele estava encenando, ele usava no dia a dia dele. E assim acontece com alguns outros atores, né, que acabam gostando daquele acessório e aquele acessório passa a fazer parte da vida real dele. Né? Então, nós temos aqui o exemplo do Charlie Chaplin com o chapéu coco e a bengala. Bom, gente, além do figurinista, nós vamos ter mais um aqui, a maquiagem, né? Quem que é responsável por isso? O maquiador. Né? Eles são responsáveis em transformar, né, o ator no personagem. Então, a maquiagem, ela destaca ou cria elementos na aparência do ator que revelam ao público as características importantes de quem ele vai interpretar. Então, por exemplo, às vezes um homem novo vai interpretar uma pessoa idosa numa peça. O que ele vai fazer? Ele vai se caracterizar. E quem faz isso com ele é o maquiador. Então, ele vai maquiar a pele, vai transformar a pele numa pele como se fosse de um velho, o cabelo, ele vai arrumar o cabelo. Então, o maquiador ele tem essa função de caracterizar o ator, certo? Bom, ele trabalha junto e na produção do personagem, né? Esses artistas, esses profissionais, eles é como se fosse um quebra-cabeça. Cada um tem uma função ali, cada um tem uma coisa para fazer. E aí, quando junta tudo, aí tem lá o produto final, que é a peça pronta, né? Bom, nós temos o figurinista, nós temos o maquiador e nós temos o sonoplasta. O que é o sonoplasta, né? Então, ó, a sonoplastia, ela trata-se de um conjunto de criações sonoras que enfatizam acontecimentos durante a encenação. O sonoplasta, ele trabalha os elementos sonoros para envolver o público no ambiente e nas sensações do espetáculo. As músicas e os sons utilizados devem estar intimamente ligados ao que está acontecendo na cena. Tá? Por isso, o sonoplasta ele tem que estudar também o texto. Ele tem que saber exatamente o que vai acontecer para que ele, na hora certa, ele coloque lá o som, a música, ou o efeito sonoro, né, como trovão, chuva, enfim. É ele que cuida dessa parte do som, né, para acompanhar a peça. Né? O termo sonoplastia, ela vem de sono, que é no latim, que é som, e pastos, que vem do grego, que corresponde a modelado. Né? Então, som modelado. Então, esse termo surgiu na década de 60, porque quando tinha as apresentações através do rádio, porque não tinha televisão, por exemplo, não tinha imagem, mas tinha lá algumas apresentações feitas por rádio. Então, como é que ele ia fazer para imitar os sons, né? Contando a história. Então, o sonoplasta, ele se encarregava de fazer lá as batidas na porta, o passo das pessoas correndo, todos os ruídos, né, de chuva, de trovão, de porta batendo ou porta abrindo. Né? Então, o sonoplasta, ele é responsável por fazer essas coisas, certo? Bom, temos também um outro profissional muito importante, que é o cenógrafo. Quem que é? Esse profissional, ele é responsável por montar a cena da peça. Tá? Ele constrói o espaço cênico, certo? Ele faz o cenário do teatro, certo? Então, se é uma casa, se é uma floresta, se é uma cidade, né? Em que lugar é que vai acontecer essa peça? Então, o cenógrafo ele é responsável por isso. Também tem que conhecer, né, o texto
conhecer a história para que ele possa providenciar o cenário. E muitos teatros, muitas peças, o cenário ele é móvel. Ele dá alguns intervalos e troca de cenário, né? Então, é bem minucioso, um trabalho bem grande o do cenógrafo. Certo, gente? Então, hoje, a gente falou um pouquinho mais sobre esse mundo do teatro, mas agora falando lá por trás da cortina. Porque a gente já chega no teatro, a gente assiste lá uma peça, ela já está pronta, né? Mas para ela ficar pronta para a gente assistir, tem todos esses profissionais, cada um fazendo o seu trabalho como um quebra-cabeça, e no final nós temos lá o espetáculo sendo apresentado para a gente. Certo? Muito bem. Eu separei um pequeno vídeo para a gente dar uma olhadinha no bastidor de uma peça teatral. Então, vamos lá. Então é isso, pessoal. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Hoje nós conhecemos mais um pouquinho sobre o teatro e aí os profissionais envolvidos para que o grande espetáculo seja um sucesso. Tá? Nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.